Olá, aqui é Paulo César. Eu tive um final de semana desastroso, desastre para todos os lados, né? Prejuízo para todos os lados, mas estão todos bem, estamos todos vivos. E eu estou aqui, né, com esse sorriso para você, graças a EFT e método Sedona, porque são, sabe, duas coisas que realmente funcionam, deixam você livre emocionalmente, e essa liberdade emocional se reflete em todas as áreas da sua vida, né? Por pior que sejam os reveses da vida, né? Você está firme, você está bem, você está pronto para enfrentar qualquer problema, e é isso que eu desejo para você também. Então, nesse vídeo eu vou lhe explicar duas coisas, né? Dois motivos, duas coisas que você precisa fazer para qualquer terapia, para EFT funcionar ou qualquer terapia. E essas duas coisas, se você é uma dessas pessoas que você diz assim, eu já tentei de tudo para mudar essa situação, para eliminar esse medo, superar esse trauma, né? Eliminar essa crença limitante, mudar a minha situação, e nada funciona, provavelmente você precisa fazer uma dessas duas coisas, ou na maioria das pessoas, essas duas coisas. Então, são muito importantes. Mas antes de eu começar, dê logo um like aqui embaixo, se inscreva no canal se você já não estiver inscrito ou inscrita. E aqui embaixo, no final do vídeo, na descrição do vídeo, você vai encontrar um link para você poder se inscrever e ter mais informação, eu poder me comunicar mais com você. Então, vamos logo direto ao ponto, né? Essas duas coisas, durante 30 anos, mais de 30 anos que eu trabalho diretamente ou indiretamente com pessoas, né? Dezenas, centenas, milhares de pessoas, literalmente milhares de pessoas, né? Ajudando as pessoas a superarem bloqueios, superarem crenças limitantes, superarem, né, essas coisas que conseguem mudar a situação delas. Então, essas duas coisas são duas coisas que quem não consegue mudar está falhando nessas duas coisas. E normalmente quem consegue resultados é porque está acertando nessas duas coisas. A primeira dessas duas coisas pode parecer simples para você, mas é muito importante. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. É uma coisa chamada coragem. Você precisa de coragem, você precisa assumir a responsabilidade que é você quem vai, né, no final das contas, resolver ou não os seus problemas. Ninguém vai poder resolver seus problemas por você. Ninguém consegue, né, dizer assim, deixa eu sentar aí na cadeira de motorista da sua vida, da sua cabeça, do seu emocional, e deixa eu dirigir um pouquinho, levar você para onde você quer. Isso, infelizmente, não é possível. Eu gostaria de fazer por algumas pessoas. Quem é pai, quem é mãe, muitas vezes nós gostaríamos de fazer isso. Nós daríamos, muitas vezes, a nossa vida para poder fazer isso por um filho ou uma filha, por um irmão, por um pai, né, pelo seu marido, sua esposa, seu namorado. Tem pessoas que nós verdadeiramente amamos e nós adoraríamos fazer isso por eles. Não é possível, né? Você pode ajudar, você pode orientar, né? As pessoas que me procuram como terapeuta, né, eu faço tudo por elas, mas infelizmente, né, elas têm que caminhar. Eu estou lá do lado, mas elas têm que caminhar. Eu estou lá dando todo o apoio, dando toda a orientação, mas elas têm que caminhar. Então eu quero que você entenda isso. Ninguém vai poder, sabe, fazer esse trabalho interior por você. É você que tem que fazer. É você que tem que mudar a sua vida. Ninguém vai poder fazer isso por você. Não adianta. Eu sei que eu estou repetindo isso, mas eu quero que isso entre na sua cabeça. É você, não é o governo, não é seus pais, não é o seu grupo de amigos, não é a sociedade que está causando isso na sua vida. É você. Não é esse narcisista, sociopata, né? Ou essa narcisista, sociopata que está na sua vida lhe atrapalhando. É você. Você é responsável. Então, quando você vai fazer EFT, você precisa saber que você tem esse poder. Sabe, se você for procurar
né, pesquisar na internet e você for procurar as maiores fobias que as pessoas têm, e dependendo da pesquisa você vai encontrar que a maior fobia, né, na maioria dos casos, é falar em público. E às vezes as pessoas dizem assim, mas como falar em público? É porque as pessoas têm medo de se expor, né? Algumas pesquisas mostram que é medo de altura, né? Mas na realidade não é nada disso. Pesquisas muito sérias mostram que o maior medo das pessoas é mudar, né? Mudar, sabe? Se você sair perguntando para as pessoas, você gostaria de mudar, você tem medo de mudar, e as pessoas vão dizer, a maioria das pessoas vai dizer assim, sabe, quase a unanimidade das pessoas vão dizer assim, não, claro que eu não tenho medo de mudar, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero, sabe? As pessoas dizem isso da boca para fora, mas na prática, né, se você for observar a vida das pessoas, se você for fazer as perguntas certas para as pessoas, você vai descobrir que mudar equivale a morrer. A maioria das pessoas prefere morrer do que mudar, né? E esse é um dos nossos problemas. Nós precisamos ter coragem de mudar, né? Tem uma história que eu gosto, adoro, né, de Wyatt Woodsmall, que é um dos maiores gênios vivos da humanidade hoje, cara pouco conhecido, sabe? Tem os caras que você admira e tem as pessoas que você admiram, estão num outro nível. Wyatt Woodsmall é uma dessas pessoas, sabe? Provavelmente as pessoas que você admiram Wyatt Woodsmall. Wyatt Woodsmall, ele conta uma história que uma amiga dele chegou para ele e disse assim, Wyatt, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar essas 3 coisas da minha vida. E ele olhou para ela e disse, ótimo. Ela disse, ótimo? Como assim? Tá, é impossível. Ele disse, não. O que é que você quer mudar? E ela disse, eu quero mudar isso, isso e isso. E ele olhou para ela e disse, isso é muito fácil? Ela disse, como muito fácil? Ele disse, não, olha, presta atenção. Você, para mudar essa primeira coisa, você precisa fazer isso. Para mudar essa segunda coisa, você precisa fazer isso. Para mudar essa terceira coisa, você precisa fazer isso. Né? 3 ações simples, 3 coisas simples que ela poderia fazer sem problema. E aí ela olhou para ele e disse, mas é impossível fazer isso, essas 3 coisas são impossíveis. E ele olhou para ela e disse, por quê? São 3 coisas simples, você vai atingir o seu objetivo, você vai ter as mudanças que você quer. E ela olhou para ele e disse, porque Wyatt, se eu fizesse isso, eu não seria eu. E esse é um dos nossos maiores problemas. As pessoas querem mudar, mas elas não querem mudar, né? E Einstein, ele já dizia, loucura, a definição de loucura é você querer fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Deixa eu ser bem claro com você, eu vou ser bem curto e grosso com você. Para você agir diferente, você precisa mudar. Para você mudar sua forma de agir, você precisa mudar. Você precisa deixar de ser essa pessoa que você é. Isso não significa que você vai perder as suas características, não significa que você vai perder quem você é. Significa que quando você era adolescente, você pensava de um jeito, né? E se você for adolescente, quando você era criança, você pensava de um jeito e você vai crescendo na vida. Acontece que a maioria das pessoas, elas chegam aos 18 anos de idade e elas acham que, né, pronto, agora eu já sou um adulto e eu vou ser assim para o resto da minha vida. Né? Isso é o que eu chamo de uma pessoa velha. É uma pessoa que está com um copo cheio. Sabe a história do copo cheio? As pessoas normalmente estão com um copo cheio aos 18 anos de idade. Né? Elas acham que já sabem tudo, que não tem mais nada para aprender e ficam engessadas para o resto da vida. E a vida não anda. Você precisa ter coragem de mudar. Então a primeira coisa que você precisa, coragem. Posso lhe dar uma dica? Se você conhece a EFT, se você não conhece a EFT, né, eu vou colocar aqui embaixo um link para você, né, mostrando como funciona a EFT. Os outros vídeos dessa série, todas eu faço
EFT com você, dependendo do tempo, né? Nesse vídeo ainda vou fazer uma rodada de EFT com você, mas use EFT, né? Se você tem medo de mudar, então trabalhe esse medo com EFT, muito simples, né? Pense em você mudar quem você é, mudar sua forma de agir, mudar sua forma de enxergar o mundo, sabe, abrir mais sua forma de enxergar o mundo. Abrir mais não significa você se tornar mais liberal, não há nada disso, significa você enxergar mais, você ver mais e melhor, né? Você agir diferente. Você sabe qual é a definição de aprendizado? Sabe, todo aprendizado gera uma mudança de comportamento. Quando você aprende, você, diante daquelas mesmas situações, daqueles mesmos problemas, você age diferente, ou seja, você mudou. Aprender é mudar. Então você precisa ter essa coragem. Como é que você usaria EFT para isso? Muito simples. Olhe para dentro de si e veja o quanto você tem medo de mudar, ou o quanto, né, é difícil mudar para você, né? Se você não conseguir acessar o medo, veja assim, é mais fácil muitas vezes a gente ver, sabe, se você quiser mudar, é difícil, né? Talvez você tenha isso na sua cabeça, é difícil mudar, eu não consigo deixar de ser eu. O quanto? De 0 a 10 é difícil você mudar. Pegue esse número e anote. E aí você começa no ponto do karatê. Embora, sempre comece com embora. Embora eu não consigo mudar, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Embora eu não consiga mudar, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Embora eu não consiga mudar, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Aí você vai nos pontos do EFT, né? Início da sobrancelha, eu não consigo mudar. Lado do olho, eu não consigo mudar. Abaixo do olho, eu não consigo mudar. No bigode, eu não consigo mudar, né? Aqui no queixo, não é no queixo, não é no lábio, é nesse buraquinho entre o queixo e o lábio, né? Eu não consigo mudar. No colarinho, eu bato com a mão aberta, porque aí você tem certeza que você acertou o ponto. Eu não consigo mudar. No sutiã, né? Se você for homem, imagine se você fosse uma mulher, onde passaria o sutiã. E se você for mulher, né? Onde passa ou passaria o seu sutiã, né? Eu não consigo mudar. No topo da cabeça, eu não consigo mudar. 2 rodadas, início da sobrancelha de novo, eu não consigo mudar. Lado do olho, eu não consigo mudar. Abaixo do olho eu não consigo mudar, bigode eu não consigo mudar, queixo eu não consigo mudar, colarinho eu não consigo mudar, abaixo da axila eu não consigo mudar, topo da cabeça eu não consigo mudar. Inspire, solte e agora acesse novamente e veja se essa nota subiu ou baixou, né? Se baixou, continue. Se não baixou, talvez você não esteja acertando o ponto. Talvez seja eu não quero mudar, talvez seja eu tenho medo de mudar, talvez seja algo um pouquinho diferente disso. Vá fazendo os testes, né? E se subir é porque é algo grande, né? Se subiu, provavelmente é sua impressão que subiu, porque é como se você tivesse aberto aquela lata, né? Imagina uma lata de sardinha, tá tudo, né, compactozinho ali dentro, aí você abre aquela lata e aí você vê o tamanho do bicho. Então, faça mais. Bom, esse é o primeiro problema, medo de mudar, né? Medo de mudar. O segundo problema, ele está muito ligado a esse primeiro, mas ele tem alguns aspectos um pouquinho diferentes. E é o seguinte: decidir mudar, né? Então, as 2 coisas primeiro, o medo. Você precisa ter coragem de mudar. Você precisa superar esse bloqueio de mudar. A segunda coisa é você decidir, né?
Então, decisão é uma coisa muito... Decisão, eu quero que você entenda o que é uma decisão. Decisão é uma ação. É uma ação interna. Quando você decide, é como se algo se encaixasse dentro de você, né? Você está decidido a realmente fazer alguma coisa. As pessoas percebem quando você está decidido. As portas se abrem quando você está decidido. A sua mente inconsciente se rende quando você está decidido. As coisas acontecem com a simples decisão sua. Decisão, né? Decidir algo é uma das coisas mais poderosas que existem no universo. Eu já tive muitas situações onde eu ia enfrentar alguma situação e eu decidia, antes de enfrentar aquela situação, eu decidia que eu ia, né, até o fim, até as últimas consequências, né? Claro que dentro da moral, dentro do bom senso, dentro, né, daquilo que é correto. Mas eu decidia, por exemplo, que eu ia, né, brigar por aquilo, né, até onde fosse, né, razoável. E é interessante, porque quando você chega decidido, inconscientemente as outras pessoas percebem, sabe? Elas conseguem perceber e elas simplesmente desistem. Elas, sabe, quando você está decidido e você vai ter uma conversa séria com alguém, a outra pessoa se rende, né? Você vai, né, preparado para tudo, embora você esteja calmo, embora você esteja conversando, mas você está decidido, as outras pessoas inconscientemente percebem. Agora, o mais importante é que a sua mente inconsciente, ela se rende quando você está decidido, né? Eu vou lhe dar um exemplo que é algo que, sabe, foi uma das primeiras experiências que eu tive muito fortes em relação a isso. Eu entrei na faculdade, né, muitos anos atrás, e havia uma matéria que eu não entendia nada, né, que realmente eu não entendia. Por quê? Porque eu parei de estudar no início do segundo grau, na época era o segundo grau, hoje é ensino médio. Eu parei de estudar no início do ensino médio, fui viajar, fui trabalhar, fui me aventurar pela vida, e depois de alguns anos, né, 2, 3 anos, eu voltei decidido a entrar na faculdade. E eu decidi que eu não queria passar aqueles 3 anos, né, do segundo grau, do ensino médio. Eu queria logo no final do ano entrar na faculdade. Então eu me inscrevi num supletivo, né, e eu estudei bastante, mas tinha 2 matérias que o professor ele era meio atrapalhado, não deu muito certo não, que foi matemática e física. E aí eu entro na faculdade, né? Eu fiz o provão, né? Na realidade eu tirei nota máxima em biologia, tirei nota máxima em química, né? Que eu adorava química, tanto que eu entrei, cursei química. E aí o que é que acontece? Eu não fiz nada, nenhuma questão de física. E aí eu entro na faculdade, no curso de química. Química precisa de muita física, e eu fui pagar física 1. Quando eu entro naquela sala, sabe, física no segundo grau, no ensino médio, tem o X e o Y, né? Você vai calcular a trajetória de uma partícula, de um objeto, né? E aquilo para mim, eu não entendia nada daquilo. Passei batido, né? Passei no vestibular com as outras questões, usando a matemática. Mas a física, né, era um mistério para mim. E de repente eu estou lá, física 1. X, Y, e na faculdade ainda tem o Z. Eu não conseguia entender aquela matéria. Aquela matéria simplesmente não entrava na minha cabeça. Até que um dia eu sentei, me lembro como hoje, né, isso faz mais de 2 décadas atrás, praticamente 3 décadas atrás,
E eu sentei na mesa à noite, 10 horas da noite, eu sempre gostei de estudar à noite. Sentei, preparei lá minhas coisas, né? Café, Coca-Cola, biscoito. E eu decidi, eu disse, eu só me levanto daqui quando eu entender essa matéria, né? Não vou parar de estudar enquanto eu não entender essa matéria. Eu estava absolutamente decidido a só parar de estudar quando eu tivesse entendido aquela matéria. Isso foi uma decisão forte. Eu quero que você entenda isso, né? Eu estava absolutamente 100% decidido que custasse o que custasse, eu só iria dormir. Podia durar 2 dias, 3 dias, uma semana. Eu só iria dormir quando eu entendesse aquela matéria. Sabe o que aconteceu? Algo que até hoje eu me lembro, sabe, me fascina aqui. Em 15 minutos, 15, 20 minutos, 18, 19 minutos, eu havia entendido toda a matéria. Sabe quando você pega uma matéria que é grego para você e de repente você abre o livro e você começa a ler e tudo aquilo passa a fazer sentido, tudo aquilo se tornou fácil. Eu começava a ler e eu estava de repente entendendo tudo. Significa que aquele bloqueio que eu tinha, minha mente inconsciente, ela parou, ela deve ter parado, deve ter olhado e deve ter dito assim, não adianta, o cara está decidido, né? Vamos parar de resistir, vamos dar ele logo o que ele quer, para que, sabe, não adianta. Você não entra numa briga onde você sabe que você vai perder, né? E a minha mente inconsciente, ela disse, não, realmente o cara está decidido, entrega logo para ele, né? Deixa logo ele entender. E eu passei mais umas 2 ou 3 horas ali naquela noite, respondendo exercício, aqueles exercícios que eram impossíveis para mim responder, né? Para eu responder, eram impossíveis de responder. De repente eu li o exercício, ele todo fazia sentido e eu já sabia como resolver aquele exercício e eu resolvia com facilidade. Então, é esse o segundo ponto, decisão. Você precisa decidir, você escolha uma área da sua vida e decida, né? E isso tem muito a ver com o sucesso do FT. Quando você vai trabalhar alguma coisa com FT, ou com método Sedona, ou com qualquer terapia, decida, diga, né? Eu vou resolver esse problema, eu vou eliminar essa crença limitante, eu vou superar esse trauma, eu vou eliminar essa fobia, eu vou perder esse peso, eu vou eliminar esse hábito, eu vou, decida. E o FT, ou o método Sedona, pode inclusive lhe ajudar a fazer isso, né? Eu não consigo decidir, eu não consigo ter essa firmeza, vá lá, né? O quanto é difícil para você, o quanto você se sente impotente em tomar uma decisão de 0 a 10, né? Seja qual for o número, anote esse número, né? Comece no ponto do karatê. Embora eu não consiga decidir, ter essa decisão forte, né, de mudar isso, seja lá o que for, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Embora eu não consiga tomar uma decisão forte, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Embora eu não consiga tomar uma decisão forte, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Início da sobrancelha, eu não consigo decidir, né? Decidir é uma palavra interessante, né? Decidir vem de cortar, né? Você sabe, muitas pessoas gostam de contar a história de Cortés, né? Que ele chegou aqui nas Américas e foi enfrentar o Império Maia Azteca e ele simplesmente tacou fogo, né, nos navios para que eles não pudessem recuar, né? Sabe, muitas pessoas falam queimar pontes. Você atravessa a ponte para enfrentar o inimigo e você derruba a ponte atrás de você, como quem diz assim, agora
A única opção que nós temos é vencer. Decidir é isso, né? Eu não consigo decidir. Lado do olho, eu não consigo decidir. Abaixo do olho, eu não consigo decidir. Baixo do nariz, eu não consigo decidir. No queixo, eu não consigo decidir. No colarinho, eu não consigo decidir. Abaixo do braço, eu não consigo decidir. Topo da cabeça, eu não consigo decidir. Início das sobrancelhas são sempre 2 rodadas, eu não consigo decidir. Lado do olho, eu não consigo decidir. Abaixo do olho, eu não consigo decidir. Abaixo do nariz, eu não consigo decidir. No queixo, eu não consigo decidir. No colarinho, eu não consigo decidir. Abaixo do braço, eu não consigo decidir. Topo da cabeça, eu não consigo decidir. Inspire, solte. E é isso, né? Com essas 2 coisas, coragem e decisão, qualquer terapia funciona, né? Algumas, obviamente, vão funcionar melhor. Outras, né, vão funcionar um pouco menos melhor. Mas com coragem e decisão, até sem terapia sua vida muda, né? Aí você diz assim, para que usar FT se só com coragem e decisão minha vida muda? Porque com FT, com método Sedona, com algumas terapias que são extremamente eficazes, ela vai mudar mais fácil, mais rápido, né? Com menos tropeços. Então é isso, coragem, decisão. Sem isso, né, você não vai mudar, né? Perca o medo de mudar, tenha coragem de mudar e decida mudar. Então é isso aí, um grande beijo para você. Se você não deu um like aqui embaixo ainda, dê agora, se inscreva no canal. E aqui embaixo na descrição do texto, né, do vídeo, tem na descrição você vai encontrar um link. Vá lá, se inscreva, que eu tenho mais para lhe dizer. Então um grande beijo para você, até o próximo vídeo.